descreveria em si a importância do romantismo pro MPB e que papel esse gênero, se podemos falar, desempenha na sua carreira? Para mim é uma alegria muito grande falar sobre amor, porque eu acho que é um tema muito atual sempre, né? A gente tem muita dificuldade de lidar com os amores todos amplos da vida, e é o que a gente esbarra diariamente. A música romântica tem um papel muito importante na minha carreira, porque foi com a música romântica que eu aprendi a ouvir as histórias. A gente costuma ouvir histórias dos amigos, e enfim. Mas eu lembro que quando eu ainda criança ali, indo para a adolescência, eu ia para a escola cedinho, e minha vizinha, lá em Pernambuco, eu sou pernambucano, sou de Condado, uma cidade pequenininha, 20 mil habitantes, a gente morava de casas de parede conjugada, que é igual aos apartamentos, é uma parede que divide, só que lá tem os telhados, então a gente ouve muito o que acontece na casa do vizinho. Minha vizinha ouvia vinis, assim, de vários âmbitos de cantores românticos, e ali eu comecei a virar esse cantor-intérprete, porque eu ouvia as histórias e ficava, meu Deus, como é que ele está passando por isso? Então eu comecei a entender um pouco do amor mais profundo, mesmo muito jovem, mas vendo minha vizinha cantar com muita alegria essas canções, dizer como é que ela está cantando, ela não está entendendo essa letra, mas é porque também no Nordeste tem um jeito de olhar o traje cômico de uma maneira mais bem-humorada, então essas histórias de amor, de alguma maneira, me fizeram seguir olhando a vida e o amor de uma forma mais leve, então eu acho muito importante isso na minha carreira. Eu queria saber como que esses artistas influenciaram você como cantor, como compositor, como um artista mesmo. Então, como eu estava falando da história da vizinha, né, que eu ouvia muito, então assim, são esses compositores e cantores populares que tocavam no rádio na época, ou vendia muito vinil, e no Nordeste, tanto Odaí como o Reginaldo são reis, assim, né, da canção popular, no melhor sentido da palavra, onde visita todas as casas. Então, esses compositores, eu digo que eles fizeram e fazem parte da minha carreira exatamente por isso, porque eles entraram de uma maneira muito orgânica dentro do meu cotidiano, que eu ainda não sabia que eu viraria cantor ou compositor. Então, eles muito afetivamente me atravessaram desde muito jovem. E são cantores e compositores de um lugar romântico muito profundo, questionador, como Odaí, que é um grande político questionador da canção, o Reginaldo Rossi, que é esse rei do romance em todos os aspectos, e o Belchior, que para mim, que eu digo que virou meu grande parceiro, porque eu tenho um show que eu faço há 10 anos, esse show cantando a obra dele, que é um cara de filosofia muito profunda e da coragem, dos amores, como é que eu posso dizer, mais desafiadores mesmo, né? Que é por isso que eu intitulo o show de Coração Selvagem, que é uma canção de Belchior. Um coração selvagem é aquele que não tem medo de amar, né? Então aquele coração genuíno, aquele coração animal, que não pensa muito para fazer, né? Vai de instinto. E eu acho que o amor, ele deveria se basear por esse lugar. A gente foi ficando com muito medo de amar para não se machucar. Nossa, bem legal. Eu ia até perguntar do Belchior como que a influência dele foi mais forte para você, né? Em relação a... Claro que todos os artistas são grandiosos e tem muita influência na sua carreira, mas o Belchior em si parece que teve um brilho especial nos seus olhos, assim. Você teve o tributo para ele no Blue Note, inclusive já é uma coisa que acontece... Você falou 10 anos. 10 anos. E você pode comentar um pouco mais sobre a importância do Belchior em si para você? Eu digo que ele foi o eleito, né? Mas eu acho que, assim, foi de uma forma muito orgânica. Eu estou em São Paulo há 18 anos. E quando eu cheguei aqui, acho que como todo nordestino, sempre uma dificuldade muito grande, né? Acho que São Paulo tem um jeito que o Belchior descreve muito bem nas canções, né? Ele fala de uma crueldade que a cidade grande tem, mesmo tendo uma coisa do cotidiano muito forte, porque tem muito nordestino aqui, mas São Paulo, ele leva a gente para uma dureza, de você entrar no elevador e não ter bom dia, todo mundo no metrô muito olhando para frente, assim, não tem muito outro. E ele era um cara que era muito do outro, porque ele era um compositor nordestino, então ele começou a falar dessas dores nas entrevistas dele, e aí eu comecei a me identificar muito com a escrita, porque ele trazia muito isso na escrita, ele era um cara que mexia muito nesse lugar, né? E não se conformava com isso, porque isso que me deixou com esse olhar, porque muita gente passa por isso e meio que vai indo meio organicamente. Eu fui uma dessas pessoas, quando eu cheguei em São Paulo, eu fingi que eu não estava sentindo o que eu estava sentindo. E quando eu comecei a mergulhar mais profundamente nele, eu falei, cara, que coragem dele. Então é por isso que eu comecei, de fato, a defender essa obra dele, defender essa filosofia e essa poesia.
falando agora da cultura brasileira em si. Como é que você considera que o romantismo influencia a cultura brasileira? Como é que tem essa relação? Porque é uma coisa que já acontece há muitos anos, enfim, é uma coisa clássica para o Brasil. Como é que você vê essa relação entre o romantismo, entre as músicas românticas e a cultura de Brasil e a cultura do que é música para o brasileiro? A gente está num momento muito delicado de mundo, né? E eu acho que as redes sociais, elas estão fazendo as pessoas esquecerem desse cerne tão importante que é falar de amor. A gente está com muito medo de se apaixonar, a gente está com medo de ser ferido, a gente está com medo de confiar em alguém. Então, eu acho que a canção romântica tem esse grande papel de lembrar a gente que a gente organicamente é um apaixonado, é um ser apaixonado por tudo, pela vida, pelo outro. E a gente, com a informação, com a coisa da internet, de a gente começar a se pautar muito, e muita competição, a gente foi ficando com muito medo. Então, quando eu quero mexer nesse assunto, e eu acho que ele é muito importante para a música brasileira, porque a gente tem grandes cantores populares, então vamos lá. Na MPB, o amor ele vai ficando um pouco mais filosófico e intelectual. Mas você pega os grandes cantores populares, os grupos de pagode, Péricles, Tiaguinho, aí você vai no sertanejo, se fala muito de amor, né? E das dores de amores. Por isso que virou essa grande lance da sofrência. Então, o sertão do Brasil, do nosso Brasil, que é um sertão mais profundo, que não é essa margem intelectual nossa, que a gente fica meio que pautando que isso que pauta o nosso lugar, acho que tem uma coisa que é muito mais além disso. Então, eu acho que esse é o papel de fato assim da música romântica na música brasileira, por isso que tá aí as grandes massas com os grandes shows de sertanejos e tudo mais. Eu canto o Thierry no show, né? Que para mim é um grande hitmaker, é um grande sertanejo da sofrência. E eu acho ele um exímio cronista. Eu acho ele um dos melhores cronistas da nossa geração. E a Marília Mendonça, que é a nossa grande rainha, se identificou imediatamente com isso, porque o Thierry ele não tem medo de falar sobre isso claramente, de todas as dores e amores, como em outras épocas a gente viveu. Então, nessa parte da MPB, que a gente está com essa fatia muito menor hoje no cenário da música do Brasil, mais intelecto e filosófica, tá um pouco... eu sinto que está um pouco ferida. E aí, quem está falando de amor abertamente está aí ocupando os lugares. Então, eu acho que o papel da música romântica no Brasil também tem esse lugar da gente mexer um pouco nisso pra gente ter coragem de falar de amor de novo. Recentemente, o UOL fez uma matéria, eles falavam sobre os top charts, assim, as músicas que estavam bombando no Brasil, e todas que falavam sobre amor tinham um prisma de amor ou para um apelo sexual ou para um amor de sofrência. Combina bem com isso que você falou, a gente tem, enfim, vários cantores aí da modernidade aqui, contemporâneos, que falam sobre isso. Mas você consegue falar mais sobre onde está o amor romântico? Existe aquele amor clássico que a gente ouvia falar há muitos anos? Isso, atualmente, como que tá pra você? Eu sou um cantor romântico, claramente. Então, assim, eu queria acreditar mais. Eu acho que por isso que eu tô fazendo esse show, que é quase um grito de alerta, né, pra gente ter coragem de falar de amor, né? Eu, como um homem gay, vivi uma relação de 10 anos, aí me separei, aí estou de novo me arriscando a ter uma outra relação. E aí eu sinto que as pessoas estão com muito medo de falar desse amor romântico, né? De ter mais essa delicadeza, e por todas as falas que eu tive anteriormente sobre esse medo de tudo. E eu acho que sempre a gente segue com uma coisa muito esquisita, que a gente é ridículo amar, a gente fica meio patético. Então acho que a intelectualidade tirou um pouco esse lugar do amor romântico. A gente foi ficando um pouco mais rígido, como se fosse menor ser romântico, errar, se entregar para o outro, e se o outro não quis, aí você fica, eu não quero mais passar por isso. Então esse amor romântico foi indo para esse lugar, porque o amor romântico ele parece que é um pouco mais genuíno, mais ingênuo. E eu acho que a gente deveria resgatar esse lugar da ingenuidade pra gente poder seguir melhor nesses tempos. Até nisso, acho que da gente confiar mais no outro. Então, o meu disco novo, que virá em breve, né, de inéditas canções autorais, eu vou pautar muito sobre o amor. Por isso que esse show, Coração Selvagem, é um lugar que eu já estou visitando para mexer. Pelo menos dentro do meu núcleo, da minha bolha, ou enfim, para os meus fãs e quem conversa, troca uma ideia comigo, pra gente é quase um desafio, sabe? Um convite pra gente, vamos falar de amor romântico, sabe? Porque a gente tem tantos grandes cantores. O Fábio Júnior, para mim, foi um dos grandes cantores românticos que a gente teve e continua sendo, Roberto Carlos e grandes outros. E aí, hoje, os amores românticos, eles vão para outros lugares, sabe? As pessoas parecem que têm medo de falar sobre isso. Relação não monogâmica, amores livres. Isso. E tudo isso parece que vai perdendo um pouco o romantismo dessa coisa
que é da monogamia, né? Que é eu te amo e sou teu eternamente. Porque eu acho que tem essas desconstruções que são coisas políticas de todo o esmagamento que a gente teve, né? Do patriarcado, que eu acho que também a gente está nesse momento, desse funil, que é como se a gente quisesse quebrar esse amor romântico, porque foi ele também que também narrou essas histórias do patriarcado, do machismo. E aí a gente vivia para alguém para casar e ser o amor da vida toda. Então as canções, quando se falavam disso, eram canções parecia que era para esses lugares e nem sempre são para esses lugares. É para você amar alguém genuinamente. Então, por isso que eu acho que a gente está num momento delicado disso, por todas essas pautas que a gente tem frequentado na atualidade.